Boa noite a todos, ao público presente, a todos que se encontram aqui nesta casa hoje e a todos que nos assistem pela internet. Bom, hoje eu estou aqui para dizer que, como vereadora, eu nunca pedi votos para estar aqui hoje pedindo a cassação de qualquer que seja de um dos vereadores. Eu pedi voto para trabalhar para o povo de Barra Bonita. E eu também tenho certeza que, quando o vereador Luiz Fregolente pediu voto para a população, ele pediu voto para trabalhar para a população, e não para perseguir uma vereadora que tem um pensamento diferente do dele. Eu não quero ser pauta de ninguém. Eu queria contribuir e debater pautas que realmente fazem parte e a diferença na vida do povo. Debater as escolas, saúde, orçamento, fiscalizar aquilo que precisa ser fiscalizado, para que cada vereador pudesse se debruçar sobre os problemas da cidade, sem precisar se preocupar em parar o trabalho de ninguém. Divergências? Sempre. Perseguição? Não. Como ele citou várias falas aqui, eu expliquei tudo isso na live, eu já estou bem cansada de falar sobre isso, mas só para vocês entenderem, tudo começou no orçamento passado, que nós se posicionamos contrário ao orçamento do prefeito, que cortava 6 milhões da saúde. E o vereador subia aqui para dizer que eu estava algemando o prefeito, ou seja, ele não quer discutir as pautas, ele quer parar a minha pauta. E tudo também começou nesse ano, eu até fiz um apontamento e deixei claro para alguns colegas dessa casa, que tenho mais afinidade, e disse: vou ficar 2 semanas sem colocar nenhuma pauta aqui, e vou ficar em silêncio observando o trabalho dos vereadores, já que eu sou o problema do senhor Luiz Fregolente. 2 semanas eu não coloquei nenhuma pauta aqui. O senhor Claudecir colocou requerimentos pesadíssimos, inclusive denúncias para o Ministério Público. Em nenhum momento o senhor Luiz Fregolente subiu na tribuna para debater com o Claudecir. Tudo bem, na terceira sessão, preciso trabalhar, né? Vamos lá. Fiz 2 pedidos ao SAI para que desse água aos trabalhadores e que colocasse uma tenda quando tem um serviço mais longo, que os servidores ficam embaixo do sol, que ficam em buracos quentes. Isso foi um servidor que me passou. E eu fiquei quietinha, eu não fiz nenhum discurso para exatamente não haver nenhuma briga política aqui. Ele subiu aqui e começou a falar sobre as minhas proposituras, falando sobre o descongela, dos servidores que ficou congelado na pandemia, dizendo que eu fui vereadora no mandato passado, mas o descongela, ele foi aprovado pelo presidente da República no dia 8 de janeiro desse ano. Foi por isso que foi pautado neste ano. Então, tudo isso que o vereador fala, para querer ainda me culpar pelas ações e atitudes dele, eu nunca subi aqui para debater nada com ele das proposituras dele. Eu sempre subo nessa tribuna, após as falas dele, para me defender, porque eu não mexo com ele. Eu não mexo. Eu faço as minhas proposituras para o povo. Ele sobe aqui para dizer que 60%, 70% das coisas que eu falo é mentira, que é um ano eleitoral. Ele está preocupadíssimo com o ano eleitoral. Eu não estou preocupada com o ano eleitoral. E se eu vou ser candidata ou não, eu já disse, é um problema meu, não é de ninguém aqui, porque eu não vou usar essa tribuna para ficar falando sobre mim. Bom, seguindo isso, enquanto no ano passado a gente discutia menos 6 milhões no orçamento da saúde, eu não vi a mesma coragem e disposição do vereador que existe hoje para destruir e desmoralizar a minha imagem do mesmo vereador que hoje estou aqui pedindo a abertura da comissão processante para investigar tudo o que ele vem fazendo até hoje. O parlamento não é um time de futebol, onde precisamos de torcida. E também não estou aqui para medir forças com ninguém. Sei que faço parte da minoria. E a vida sempre foi assim. Quem defende o povo, muitas vezes, é a minoria. Esse povo que está aqui hoje, uns dependem das escolas municipais, outros da saúde,
Alguns estão aqui não porque dependem diretamente desses serviços, mas porque pensam no coletivo e em todos aqueles que precisam. E nós somos pagos com dinheiro público para trabalhar e não para difamar vereadores sobre a sua vida pessoal. E se a vida pública é debatida aqui como cargos de parentes, contratos ou aquilo que consideram imoral, eu vou continuar falando. Eu sei muito bem que o senhor Mário Fregolenti, uma pessoa que eu respeito muito, sempre trabalhou na prefeitura. Mas se o meu irmão fosse secretário, eu não iria ter a ideia brilhante de querer atrapalhar o meu irmão e querer ser vereadora, porque não faz sentido. A máquina pública não pode trabalhar para os bens de alguns. Sobre a minha vida, continuam tentando destruir a minha imagem. E ainda dizem, não era para ter falado na tribuna, mas só falou verdades. E que a verdade dói. Se a verdade dói ou não, a vida é minha. E a minha vida não tem que estar e ser pauta de ninguém aqui. Mas o que falar da minha vida muda na vida do povo. Essa situação da minha vida, por acaso mudou a situação das escolas? Mudou o corte da merenda dos servidores? Melhorou as condições precárias das escolas? Tivemos mais acesso a pediatra em casos de emergências nos postos de saúde? Tivemos mais contratações de médicos especialistas? E a fila de exames? Acabou? Resolveram os matos e lixos espalhados pela cidade? Resolveram a falta de oportunidades de emprego? E o transporte público? Somos uma cidade que ainda implora por um transporte digno de qualidade, enquanto cidades menores que a nossa já têm tarifa zero. Sim, porque é possível. Eu poderia citar tantos problemas que a nossa cidade vive hoje. Enquanto eu estava falando do orçamento, no ano passado, na internet estampavam mentiras, dizendo que a minha filha havia sido abusada. Nenhuma mãe aceitaria isso. Inclusive, Luiz Otávio, eu mesma fui à delegacia com todos os seus áudios covardes, que até hoje rasgam a minha alma. Está na justiça agora. E ainda precisamos ler conta mais, de certos desocupados e desocupadas, que não precisam de políticas públicas e cuja cegueira política é baseada no ódio e na vingança, simplesmente pela minha existência, pela minha luta e por eu ser uma vereadora assumidamente de esquerda. Hoje o que se vota aqui não é um jogo de futebol, onde alguém precisa vencer. Hoje se vota uma conduta que o próprio regimento interno define como quebra de decoro. Enquanto alguns hoje vão blindar e passar pano para atitudes misóginas, nós seguimos esperando justiça. E que a justiça fará com isso, depois, não depende de mim. Mas uma coisa eu posso dizer, eu fiz a minha parte. Eu estou cansada, mas gente cansada descansa e não desiste. O vereador se desculpou para quem e onde? Não usou a tribuna onde proferiu os ataques e, quando foi procurado pela imprensa, pelo SBT, disse que se desculpou. Mas não é para o SBT que ele tinha que pedir desculpas. É para toda a população e para as mulheres que ele ofendeu naquela noite. Mas isso ele não fez. Não que isso apagasse a necessidade de ainda assim se apurar, porque, de fato, a quebra foi cometida e ela precisa ser punida. Mas mostraria um pouco de educação e gentileza que o mesmo diz ter. Historicamente, essa articulação por meio de pedido de desculpa isenta a responsabilidade de diversas figuras políticas sobre falas ou comportamento que são criminosos. A legislação existe para que seja seguida. Se foi quebra de decoro, o responsável precisa ser responsabilizado. E a Câmara, que se diz tão popular, precisa apoiar o trâmite. Não existe pedido de desculpas que amenize as mazelas sociais do nosso país. Nós resolvemos isso por meio do combate. Algumas semanas atrás, eu subi nessa tribuna para dizer que a Câmara de Barra Bonita podia passar um recado para a sociedade barra-bonitense, de que nem tudo aqui
é permitido e que mulheres não podem ser agredidas, violentadas, desmoralizadas e humilhadas. Infelizmente, na semana seguinte, tudo começou. O vereador Val, já vou terminar, presidente, chamou uma mulher de vagabunda, ofendendo mulheres que acordam cedo para trabalhar. Ou seja, mais uma vez, uma desmoralização vexatória. Com silêncio, a Câmara passa o recado de que sim, tudo é permitido. Que sim, você pode chegar aqui e usar essa tribuna para humilhar uma mulher, desmoralizar uma mulher e ofender mulher. Finalizo dizendo aqui, não se pode bater palma nessa casa, mas pode xingar mulheres de destruidora de casamento e vagabunda. Só isso, senhor presidente. Muito obrigada.